aqui de volta. Fala, tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área. Se derrubar é pênalti. Dependendo, né? Se for o Daronco, ele não vai marcar, não. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moralzinha pra gente aí. Clica no sininho pra receber as notificações. Faço vídeos diários, sempre falando de Fluminense Futebol Clube. Rapaziada, tem o pessoal, tem dia que é o Arthur. A torcida pede a contratação do Arthur. Aí o Fluminense tem que desmentir que não tem nenhuma negociação, né, com o Arthur da Juventus. Quer voltar a jogar no futebol brasileiro e realmente não tem nenhuma negociação aberta, é apenas um desejo do torcedor. Aí tem o James Rodrigues, ou James Rodrigues, como você preferir, rescindindo o contrato com o Olympiacos da Grécia. O cara tem 31 anos de idade, uma idade ótima, idade que para os tipos de contratações do Fluminense é até jovem, 31 anos de idade, colombiano, passagem pela seleção da Colômbia em Copas do Mundo, jogou com o Arias também, então seria ali um entrosamento bacana. O Arias que recentemente tem sido convocado para a seleção colombiana, então vai encontrar um conhecido aí. Ele deu uma postagem no Instagram se despedindo do Olympiacos, daí foi o Marcelo e o Cano foram lá, curtiram a postagem dele. Então o torcedor tricolor vai criando uma expectativa, porque isso é um desejo da torcida, né? Tanto do Arthur, que joga na Juventus, como o do James Rodrigues. É um desejo do torcedor que o Fluminense entre nessa parada e faça essa contratação. Mas o que a gente tem que pensar racionalmente? Será que é necessidade? Como é que uma coisa diferente é você trazer o Marcelo diminuindo o seu custo, abaixando o valor do seu salário para voltar a jogar num clube do coração dele, do que o James Rodrigues com 31 anos de idade. Então ainda tem uma linha bacana para queimar, assim como o Marcelo, claro. Mas ele, não tem uma identificação com o Fluminense. Ele vai querer ganhar o salário que ele ganhava lá no Olympiacos, um salário alto. O Fluminense tem como pagar? Não, há necessidade desse tipo de contratação? Por exemplo, a do Arthur, eu não vejo necessidade na contratação do Arthur. O Arthur é um baita jogador, joga muito. Aliás, o Arthur há muito tempo não tem jogado essa bola toda. Desde o Barcelona e agora na Juventus. Tanto que ele quer voltar ao Brasil. Então a coisa não está muito boa para ele lá. Mas você tendo na posição dele o Martinelli e o Alexander, tendo o Edinho, que foi relacionado no último jogo agora da Copa do Brasil, contra o Paysandu, que faz essa função também do volante mais avançado. Aí você vai trazer um jogador para ocupar uma posição, para barrar o Alexander? Vai formar um meio de campo com Ganso, Arthur e André? Quem vai marcar? Só o André que marca nesse time? Porque marcação não é o forte do Arthur. Daí você segura mais um garoto da base que está deslanchando, que está crescendo aí, está evoluindo no futebol. Daí bota esse garoto de novo no banco de reserva para dar vaga para Arthur. Eu não acho legal, não acho interessante. Eu acho que chegou o momento do André jogar, chegou o momento do Alexander jogar, é o momento do Edinho jogar. E são custos, né? O Fluminense não é um time rico. Para você ter um PlayStation, para que você vai querer um Xbox? São compras que não há necessidade de, né? Já do James Rodrigues, se ele fizer, claro, vier o Fluminense entrar numa negociação que ainda não existe e conseguir um salário que o Fluminense possa pagar, seria uma contratação muito bem-vinda. Porque o elenco do Fluminense já mostrou que nós não temos um substituto à altura do Ganso. Nós vimos aí no jogo contra o Paysandu a dificuldade que o Fluminense tinha de criar jogadas no meio de campo. Teve até que em alguns momentos o Marcelo vinha para o meio para tentar distribuir o jogo. É flagrante isso. O Lima, ele não faz essa função. Mostrou claramente nesse jogo contra o Paysandu, contra até um adversário limitado, que ele teve espaço no meio de campo para criar jogadas. Somente a marcação do Paysandu estava muito, as linhas estavam fechadas, porém muito lá atrás. Então tinha um espaço para o Lima levantar a cabeça e distribuir o jogo. E ele não conseguiu. E o Giovani, que entrou no segundo tempo, não entrou bem. O Pirani já é um jogador mais de arranque, de conduzir mais a bola, não é um jogador... Deu para perceber que não é um jogador de distribuir. O Arthur tá naquela vai ou não vai, sumiu das relações.
Então, o James Rodrigues vindo, você pode até formar um quadrado. Porra, bota o Ganso e ao lado do Ganso bota o James. Eles ficam trocando ali, se movimentando, mudando de posição do 8 pro 10, do 10 pro 8 e distribuindo o jogo, criando a jogada. O James Rodrigues bate uma falta que é um monstro, tem uma boa bola parada, chuta bem, também sabe criar o jogo. Daí mais atrás, Alexander e André faz um quadrado mágico espetacular. Mas o problema é saber quanto o James Rodrigues vai pedir para jogar no Fluminense. A situação do Marcelo é diferente. Estava identificado com o clube, ele queria voltar. Baixou o salário, como também eu acho que no Thiago Silva, caso ele venha na próxima temporada, ele também vai dar um preço que o Fluminense possa pagar. O problema é esse. Eu vejo o torcedor pedindo Arthur, pedindo o James Rodrigues, eu também quero. Gostaria que o James viesse. Não tanto o Arthur, mas eu queria que o James viesse. Mas a que custo? Vai ter como pagar? Essa aqui é a preocupação. O Fluminense vai ter que equilibrar aí, ver como é que tá as finanças para poder trazer esse jogador. Acho que vale a pena, porque é uma posição do camisa 10 em que o Fluminense está com dificuldade de encontrar um reserva. Teve que poupar contra o Paysandu e não tinha quem fizesse essa função, e o James faz muito bem essa função do camisa 10. Vamos ver, né? Vamos ver aí o pedido da torcida, vai que a coisa acontece e o Fluminense abre negociação e o jogador faz um preço camarada. Rapaziada, mais de 32 mil ingressos vendidos para o jogo contra o The Strongers. É isso aí, venda de ingressos para o duelo na Libertadores contra o The Strongers, importantíssimo. Segunda rodada da Taça Libertadores, o Fluminense vai jogar em casa. Esse time tem uma altitude sinistra, complicada. River Plate tomou um baile lá na casa dos caras, então o Fluminense jogando no Maracanã tem a obrigação de vencer esse jogo e vencer bem, fazendo um bom saldo. Então vamos chegar junto, botar 70 mil pessoas no Maracanã e parece que a torcida está nesse ritmo. Então pela segunda rodada da Taça Libertadores segue a todo vapor. A nova parcial aponta para mais de 32 mil ingressos vendidos para a partida da próxima terça-feira às 19 horas de Brasília no Maraca. Vale lembrar que os ingressos estão disponíveis apenas para os sócios do Fluminense. A expectativa é que mais de 60 mil torcedores compareçam ao Maracanã. O Mário pediu 70. Vamos ver se ele vai abrir a capacidade para 70, no setor norte lá, para vender os ingressos. Show de bola, 32 vem mais por aí. Acho que o sul está esgotado, leste inferior está caminhando para isso, se não já está lotado. O Fluminense sofreu, cara, olha como o Fluminense está numa vibe maneira, está numa onda legal. Mesmo com o Fluminense tendo esses problemas no setor defensivo, como a operação do Manuel, em que deixou ali um desfalque sério para aquele setor, em que teve que colocar Vitor Mendes, depois o Felipe Melo assumiu a titularidade numa final de Campeonato Carioca e foi muito bem. Também no jogo contra o Paysandu, que ele até marcou gol. Na lateral direita, com suspensão do Samuel Xavier para a lateral direita, o Guga sendo improvisado na lateral esquerda em alguns momentos, em alguns jogos. Depois a definição do Marcelo como titular, já na final do Campeonato Carioca e agora no jogo contra o Paysandu. Graças a Deus o problema da lateral esquerda foi resolvido com a estreia do Marcelo, mas isso é bem para o final do Campeonato Carioca. E a zaga que não tem, o Manuel realmente é um desfalque sério para o setor defensivo, mas mesmo assim o Fluminense tem tido bons números no seu setor defensivo, muito também, né, podemos colocar aqui na balança, as atuações do André na proteção aos zagueiros, a colaboração do Alexander, do Martinelli, antes da sua contusão. São os jogadores defensivos que ajudam muito ali a proteger, né, a zaga do Fluminense. Sabemos que os laterais também fazem parte desse setor defensivo. O Fluminense não joga com 3 zagueiros, o Fluminense joga numa linha de 4 na parte da defesa. Mesmo assim, o Fluminense possui a melhor defesa entre os times da Série A. É isso mesmo. Mesmo com esses problemas de contusão, de improvisações, o Fluminense é a melhor defesa. Não teve para Flamengo, não teve para Palmeiras, não teve para Corinthians, para Internacional, para Grêmio. A melhor defesa do futebol brasileiro, na Série A, em 2023 é a do Fluminense. Segundo o levantamento pelo SofaScore, o time de Guerreiros possui a melhor defesa entre todas as equipes que disputam a Série A. Em 17 jogos, 12 vitórias do Fluminense, 1 empate, 4 derrotas, 72,5% de aproveitamento, 38 gols marcados e apenas 10 gols sofridos no Campeonato Carioca. É a melhor defesa da Série A. Show de bola. Quando o trabalho é bem feito, ele é bem feito em todos os setores. No setor ofensivo,
e no setor meio de campo e setor defensivo. O trabalho do Fernando Diniz é completo, posso afirmar isso. Os números não nos deixam mentir. Boa notícia, hein? O Isaac deve ser a opção para os próximos jogos do Fluminense. O Isaac, o menino Isaac de 18 anos, teve um problema aí no corte do joelho, uma fratura no nariz, quando foi cedido para o Sub-20. Também teve um momento que ele ficou tão triste de ter a oportunidade na equipe principal e de repente ter tantas contusões aparecendo. Ele ficou até desanimado, ameaçando encerrar a carreira. O pessoal da psicologia do Fluminense chamou o moleque, botou ele no prumo certo, renovou o contrato dele. E agora, graças a Deus, já vai voltar a ter a oportunidade na equipe principal. O Fluminense precisa do futebol dele, porque ele jogou muita bola na Copinha. E quando teve a oportunidade do Campeonato Carioca, ele soube aproveitar. Então vamos lá, o técnico Fernando Diniz deve ganhar um reforço para o próximo jogo do Fluminense. Trata-se do atacante Isaac, de 18 anos, que está recuperado de uma cirurgia no nariz e já retornou aos treinos no CT Carlos Castilho. Quem sabe aí no jogo contra o América, na estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Isaac se torne aí opção de banco no setor ofensivo. Show de bola, boa sorte o Isaac, tudo de bom, chega de problemas e agora vamos arrebentar, vamos para cima do marcador, com aqueles dribles, a sua velocidade, que é característica do seu futebol. Tamo junto, tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.